É um prazer, Mendes, meu querido amigo que eu não vi há algum tempo. Prazer lhe ver aqui, lhe desejar boa sorte aí nesse nova etapa de sua vida e é bom estar aqui, voltar a falar com a torcida do Vitória é muito bom, com o público esportivo também. E estou aqui à sua disposição, Tilé. Você tem vontade de ser radialista, comentarista, alguma coisa assim? Não, né? Eu já fui jornalista esportivo, né? Quando era estudante de engenharia, eu trabalhei com o Eugênio Tarquínio 5 anos, não sei se você lembra. Você não estava na... Esporte Jornal, alguma coisa assim? Eu tinha uma coluna, marcação por zona. Isso na época para arranjar uma carteirinha para ir para Fonte Nova ver Vitória. A gente fazia aquele hobby com o Luiz, era divertido, com grandes amigos, Roberto Pessoa e Jailson, Enio. Eu me lembro que esse jornal escolhia assim, Luiz Brito, rodada, que era meu foca. O Cobra da Rodada, o Perna de Pau. Era um semanário esportivo. Ô Paulo, vamos puxar a conversa um pouquinho para trás. Você foi presidente do Vitória há cerca de 15 anos, não é isso? Olha, eu fui diretor do Vitória de 89 a 90 e fui presidente do Esporte Clube Vitória de 91 a 2000 e do Vitória S.A. de 2000 a 2005. É preciso lembrar que eu cedi o poder político do clube em 2000. Muita gente gosta de dizer assim: Paulo fala hoje em democracia e não democratizou o Vitória. Eu fiz muito mais que democratizei, né? Há 14 anos atrás o Vitória já era um SA, uma empresa sujeita a todas as normas das SAs, com sócio. Portanto, a gente democratizou o Vitória há 14 anos atrás. Hoje não, o Vitória é uma ditadura, um clube fechado, de um grupo desqualificado profissionalmente para dirigir um clube das dimensões que o Vitória já chegou a ter e hoje não tem mais, infelizmente. Eu vou chegar aos dias de hoje, mas eu tô querendo puxar um pouquinho mais para trás pra gente... Você foi traído no Vitória, Paulo, da maneira que você indiscutivelmente, acho que é uma opinião assim, digamos, de 90% do desportista baiano, não apenas do torcedor do Vitória. Você foi o maior presidente da história do Vitória. Mas também acabou saindo de uma forma assim, como se tivesse sido o pessoal chutando para fora. Dizem até... E aí você pode ficar à vontade, faz onde você quiser. Até que aquele secretário de Estado, Albérico Mascarenhas, foi que liderou o movimento para sua queda. Isso é verdade mesmo? Não, minha queda só aconteceu porque eu quis cair. Quer dizer, o Vitória foi rebaixado, eu estava desgastado, tinha mandato em vigor como Vitória S.A., é bom lembrar, eu não era presidente do Esporte Clube Vitória. O presidente do Esporte Clube Vitória era Ademar Lemos, que tinha sucedido Maneca. As pessoas não conseguem separar, certo? Esportivamente não é fácil separar, mas institucionalmente eu não era presidente do clube, eu era presidente da SA. Portanto, eu fui eleito pelo Conselho de Administração da SA, que tinha 7 membros. No início 4 argentinos e 3 representantes do Vitória, e depois, quando o Vitória recompôs as ações em 2004 sob o meu comando, aí passou-se a ter 4 membros do Esporte Clube Vitória e 3 da Argentina, ficamos com a maioria. Mas o Vitória S.A., eu renunciei ao meu mandato como executivo do Vitória S.A., eu era um executivo na função de presidente, portanto ninguém me botou para fora. É claro que Albérico e Rodolfo Torinho e grande parte dessa turma que hoje se reúne aí semanalmente aí, não sei se tem nome esse grupo de pseudo torcedores que se reúnem aí querendo colocar Falcão para fora, esse grupo, alguns deles me traíram, né? E hoje eles estão traindo Falcão, eles são acostumados a trair. Sim, mas quem foi que liderou? Na época, Cacau. Cacau era o jurídico, né? Foi meu jurídico e depois me traiu. Eu gosto de dar nome, né? Porque fica mais fácil, né? Albérico, Rodolfo, e um grupo que... Ademar Pereira, Lemos Júnior participou disso? Participou. Pra minha decepção. Assinou até nota oficial contra mim, eu tenho guardado. Participou. Para minha decepção, porque eu fui muito mais amigo dele que muitos daqueles que ele considerava amigo. Em situações complicadas da sua vida profissional, eu mostrei a ele que eu era amigo dele e amigo da família, né? Eu era louco pro Dr. Álvaro, que faleceu, era o cara que mais me deu apoio na Vitória na época. O pai dele é uma pessoa especial, que me ajudou muito também. Mas Ademar me traiu.
Mas eu não saí por causa dessa traição. Eu saí porque sou rubro-negro, estava decepcionado. Um projeto todo vendo retroceder. Chamei Manuel Machado na minha casa, que está hoje no Vitória, não me deixa mentir, e escrevemos juntos a minha renúncia do Vitória S.A. Porque o clube tinha presidente, que era Ademar. Na época, quem administrava já o clube, quem administrava o Vitória S.A. já era o clube, porque a gente tinha recomprado as ações. Então, esse Vitória S.A. que hoje é escondido de todos, que existe, tem presidente, Cláudio Figueiredo. Sabia que o Vitória S.A. tem presidente? Ainda existe, não? É sócio de Falcão. Existe, até outro dia estava em Lauro de Freitas, numa casa, eu botei até foto no Instagram. Existe, porque uma empresa, o Vitória S.A. é uma empresa, é uma confusão, só pode encerrar se não tiver dívida. Então, como o Vitória tem uma dívida grande no Vitória S.A., que não é publicada, não tem balanço publicado, tá certo? Como manda a lei das SAs, é todo irregular. Aliás, todo esse Vitória é uma fraude, né? O processo eleitoral é todo fraudado, mais de 50% dos conselheiros não eram sócios, e por isso esse movimento do século XXI brigando por uma intervenção que nada mais legítimo do que a intervenção num processo eleitoral totalmente ilegítimo. Tudo é fica à vontade, senão eu vou... Você hoje participa de que grupo? De nenhum grupo. Eu apoio o movimento século XXI. Vários, né? Vitória, eu consegui, Tilemon, você era cronista, empresário, eu consegui unir o Vitória todo, na minha época você é testemunha. O Vitória não tinha até pessoas, por exemplo, como Silvonei, que eu não suporto ele não me suporta, mas eu nunca tirei ele do conselho. Doutor? Eu não sabia, não. Certo? Você está dizendo que é doutor? Pô, ele era médico. Médico não é doutor. Doutor é que defende tese de doutorado, ele não pode nem passar na porta da universidade, tá certo? Agora, ele não me suportava. Eu não suporto ele, mas eu deixei ele no conselho o tempo todo, porque eu não tenho direito, o Vitória não é meu. Eu não tenho direito de fazer o que esses caras fizeram, né? Que é tirar os conselheiros todos, os históricos rubro-negros, saíram todos do conselho, né? E isso é uma atitude que cria o revanchismo. Como os resultados de campo são desastrosos, a gestão é desastrosa, a oposição hoje é cada vez maior no Vitória, e aí tem vários grupos com toda a oposição. É preciso dizer que a oposição não é contra o Vitória. Quando o mundo diz que a oposição é contra o Vitória, a oposição é a favor do Vitória, né? A favor que as coisas voltem a funcionar como funcionava antes. Você é a favor de eleições diretas no Vitória? Sim, completamente. O momento é de eleição direta. Certo? Na minha época, eu criei o Vitória S.A. e deixou a eleição, era dentro de um conselho de uma empresa, como qualquer empresa. É diferente do movimento hoje dentro da instituição Esporte Clube Vitória, que é uma instituição sem fim lucrativo. Essa pode ter eleição direta através dos seus sócios. Mas como eleição esse cara, eles dizem que tem uma eleição indireta para eleger o conselho, não publica sócios, quadro de sócios, criam toda uma situação viciada para prejudicar os possíveis candidatos de oposição a essa atual situação. Bom, você fez uma série de colocações aí citando que as administrações têm sido um fracasso e tal. Então eu lhe pergunto, quem seria ou quem é ou quem foi o pior presidente depois de sua saída? Quem foi pior, Ademar, Alex ou Falcão? Tudo é filho. Ademar nunca foi presidente, né? Embora Mário Freitas chame ele de eterno presidente, mas ele nunca foi eterno, não é? Eu sei até como as circunstâncias desse adjetivo tão mal colocado. Mas o que é fato é de que Ademar nem ia no Vitória. Quando ele foi presidente, eu fui diretor, quem comandava o Vitória já era eu. Eu tinha que ir na casa dele à noite e despachar com ele. Ele deixava talão de cheque assinado desse tamanho. E nós tínhamos um administrativo que chegou até a montar uma oficina mecânica com esses cheques no Vitória, na época ali em Paripe. Mas o Ademar era assim, de uma família de abnegados rubro-negros. Que ele tem história no clube indiscutível, mas como gestão, fraco. Até porque ele não entende nada de futebol, não sabe nem se a bola é redonda. Nada, entende nada. Então ele teria sido pior? Não? Eu acho que pior do que Falcão não pode acontecer. Mas Falcão não tem só um ano, Paulo? Não é muito pouco tempo. Mas é por isso ele conseguiu. Primeiro que ele já é uma sucessão de Alex. Alex, embora tenha tido alguns resultados esportivos bons, mas eu pergunto a você, se você juntar Alex e Falcão, dá 9 anos, né? Quantos foram 2 mandatos, né? Quantos jogadores o Vitória revelou em 9 anos? Vamos lá. Eu posso lhe contar uns 50 da minha época. Só na seleção brasileira eu botei 70, que é um recorde que nunca ninguém vai superar para um clube do Nordeste. Mas quem, além de Gabriel Paulista, para eu lhe ajudar? Quem?
Vitória não tem política de futebol, Vitória não tem projeto, Vitória é um clube hoje estagnado, certo? Absolutamente retrógrado, sem projeto, certo? Sem... Vitória não... Qual o futuro do Vitória? Fala pra mim, qual o futuro do Vitória? Não, aqui o entrevistado é você. Mas eu deixo algumas perguntas no ar pro torcedor também discutir nos seus grupos, na internet. Qual o futuro do Vitória? Vai se tornar um clube sobe e desce? Porque nesses últimos anos, o Vitória é um clube sobe e desce. Tem acontecido isso mesmo. Eu levei 13 anos na Série A. Né? É fácil, sem dinheiro de televisão, sem nada. Por quê? Porque o clube tinha projeto. Né? Quando aqueles times grandes desciam aquela ladeirinha para pegar minha molecada na base, média de idade, porque eu lançava jogador com 17 anos, o Kleber eu lancei com 16 contra o Flamengo na Copa do Brasil. Mota contou uma coisa interessantíssima ontem aqui. Disse que chegou num determinado momento que você perguntava a ele sobre destaques do Júnior, que ele nem lhe dizia mais, porque imediatamente você colocava na liga de profissionais e ele estava com receio. Eu acompanhava, em vez de chegar em casa. E ele com receio de não ter time para disputar na base. Familiar, quando terminava o treino no sábado, eu ficava de tarde vendo os jogos. Eu acompanhava tudo, eu sabia todas as categorias. Então, por exemplo, eu peguei do Cearense no juvenil e lancei no profissional. Aí ele não foi bem no Campeonato Nordeste, eu trouxe ele pro Júnior e aí depois, 6 meses depois, subi ele de novo. Mas o projeto estava definido, independente de treinador. O projeto era definido, não adiantava chegar treinador indicando o jogador, porque o clube já tinha a sua política definida. De valorização da base. É uma política institucional que está acima das pessoas. E isso é que fez o Vitória crescer tanto, ser construído dessa forma, porque não tínhamos dinheiro de televisão, tínhamos que vender 1, 2 jogadores por ano para poder construir o clube. E assim foi construído o Barradão, que era o entulho quando eu cheguei, né? E que nego ainda comemora aí, data como se aquela inauguração contra o Santos fosse alguma inauguração de um pasto, tá certo? Inauguração foi em 91 e depois em 94 que você acompanhou. Não, eu acompanhei desde a primeira. Mas a primeira e é uma diferença muito grande mesmo. não tinha. Como é que você pode fazer Como é que você pode fazer um estádio sem portão de acesso? Era o único estádio do mundo que não tinha portão de acesso pro torcedor. Ele entrava no portão que entrava os caminhões. Você lembra disso? Lembro. Na época, a Vitória dirigiu o Zé Rocha. E quem ajudou muito realmente foi o conselheiro Manuel Barradas, né? Ajudou com o financiamento do Estado, mas não fizeram nada, sabe? Receberam muito dinheiro e fizeram muito pouco. Ô Paulo, você ainda pensa em voltar à presidência do Vitória? Você sabe, o clamor é tão grande, e vocês são testemunha na internet, tô vendo o Mendes fazendo isso com a cabeça, que eu tô terminando de organizar meus negócios particulares, que hoje está todo voltado em São Paulo, tô viajando amanhã cedo. Eu tô começando. Até quero lhe agradecer aqui publicamente que você tem uma viagem 4 horas da manhã. Mas não tem problema. Não fugiu do compromisso. Você é velho amigo. O fato é o seguinte, é que se eu terminar rápido de organizar meus negócios, eu tô pensando em voltar ao futebol. Não necessariamente voltar ao Vitória, até porque eles tentaram e continuam tentando me impedir minha volta, né? Com essa a informação que se deu fantasia. É que você foi expulso, né? Então eu lhe peço como jornalista, que sempre foi investigativo, que consulte o Estatuto do Vitória, a última edição, e se você encontrar uma cláusula que preveja a expulsão de um conselheiro, seja ele qualquer, eu não sou um qualquer, eu sou um conselheiro nato, vitalício. Um ex-presidente. Não posso ser colocado para fora de nada, certo? A não ser em situações extremas. A única coisa que o Estatuto prevê é perda de mandato, Tilemon, que é completamente diferente de expulsão. Perda de mandato tem início e fim. Se inicia dentro do mandato e termina quando termina a legislatura. Quando começa a outra, se ele for um conselheiro comum e não for eleito, ele não volta como conselheiro. Mas se ele for nato, ele, mesmo que não discuta o mérito da perda de mandato, ele volta como conselheiro nato. Portanto, é uma coisa que não precisa ser um especialista para entender o que eu estou falando. Não existe expulsão dentro do Conselho Vitória. O que eles fizeram é uma falácia, uma mentira, uma sem-vergonhice para enganar o torcedor e dizer que me expulsaram do Conselho. Muito bem, vamos ao intervalo comercial e a gente continua com Paulo Carneiro aqui, ao vivo, nos estúdios da Tudo FM, no programa Tudo na Bola, segundo tempo. Fanáticos. Horas e 24 minutos em Salvador, Bahia, pela Tudo FM, rede Tudo de comunicação, com 9 emissoras da Tudo pelo interior do estado, né? Que eu já citei aqui, toda a rede na escuta da entrevista do ex-presidente do Vitória, Paulo Carneiro, também ex-gestor de futebol do Bahia. Daqui a pouco a gente vai chegar no Bahia. Mas vamos dar sequência aqui no Vitória. Alan Guimarães está aqui comigo.
e mexendo aí nas nossas páginas de redes sociais, né? O que é que tem interessante aí sobre Paulo Carneiro? Tem alguma pergunta interessante aí, Ana? Tem sim, boa noite, toda a galera ligada aqui no som do segundo tempo do Tudo na Bola. Boa noite ao ex-presidente Paulo Carneiro. Olha só, o Fabinho Carvalho, ele pergunta na nossa fanpage, Fanáticos Futebol Clube, quando é que o Paulo Carneiro volta para o Vitória para fazer contratações de Pará Aeroporto, né? Lembrando que o Túlio, Maravilha, o Túlio, Bebeto, foram contratações de Pará Aeroporto. Sim, tem mais alguma coisa? Tem sim. Vamos lá, que o Eider Mota pergunta o que é que ele faria de diferente para não ter os mesmos fracassos de Falcão. Essa pergunta é boa. E aí, Paulo? Essa pergunta é boa. Eu acho que o problema do Vitória primeiro, o clube está desunido, né? Isso tudo reflete, sabe? A corrente negativa, sabe? As pessoas começam a torcer contra, mesmo sendo Vitória, porque quer derrubar o cara, né? Mas o que o Vitória não tem é projeto de clube, sabe? O Vitória não tem políticas pro futebol, nem pra base, nem pro profissional. A base gasta uma fortuna por ano e não revela ninguém. E fica discutindo campeonatos que ganhou e perdeu. Eu fui o dirigente que mais ganhei título na história do Vitória, e na base, Ave Maria. Mota deve ter dito aqui quantos títulos ele ganhou, né? Deve ter dado uns 150, tá certo? Não é isso que ele falou? Foi. E no exterior, quantas vezes o Vitória viajar pro exterior por ano, Tilé? 4 vezes, 5 vezes? Quantas vezes o Vitória viaja hoje? Com dinheiro? Porque eu não tinha orçamento na época, certo? Eu me lembro do nosso vice-presidente de futebol, que é uma pessoa que eu respeito e considero, como é o nome dele, o atual? Epifânio Carneiro? Epifânio começou no Vitória comigo. Ele tinha uma empresa de transporte e ele lembra que muitas vezes eu paguei a passagem dos torneios com meu cartão de crédito, certo? Então, o Vitória tinha uma política, todo mundo perseguia a política, sabe? O Vitória tinha que ir pro exterior todo ano. Eu disputei 10 anos num torneio no exterior. Já pensou que você tem uma vaga cativa num dos maiores clubes da Europa durante 10 anos? É muito prestígio, não é não? O Vitória disputou na Holanda. 10 anos na Holanda. 10 anos. Dallas Cup, 3 anos. E por aí vai. Torneios em Mannheim, Barcelona, Nike. Fomos campeões mundiais sub-15 contra o River Plate em Berlim. Certo? Então, e agora fez o Vitória ser, na época, um dos clubes mais conhecidos brasileiros no mundo. E éramos, no futebol da base, um dos melhores do mundo, né? Eu tenho uma reportagem da Gazeta dello Sport da Itália colocando Vitória em 97, 98 como uma das 8 melhores escolas de futebol do mundo. Eu tinha convênio com Valência da Espanha, onde jogaram Evandro, Fernando, Rubens. Eu vi até a estreia no Villarreal, que hoje está na Série A, que era do irmão do controlador do Valência, Fernando Roig. Então, Vitória era um clube conhecido na Europa, né? Eu não precisava de empresário necessariamente para vender jogador. Eu vendia jogadores diretamente pelos relacionamentos que a gente foi estreitando clube a clube. Vendi Matusalém com 18 anos pro Napoli da Itália, Esquerdinha pro Porto de Portugal, não teve nenhum empresário envolvido, quer dizer, a gente tinha respeito, as pessoas vinham no Vitória porque sabia que ali tinha qualidade. Hoje ninguém respeita mais nada. Ô Paulo, eu tenho visto muito pouco você na imprensa. A imprensa lhe fechou as portas? Não, primeiro que hoje eu tenho outra atividade, sabe? E segundo, porque você fala que imprensa. A imprensa de jornal eu tenho ótima receptividade. Nunca tive problema com a imprensa de jornal. A imprensa de mídia, de internet, muito menos. É uma coisa nova, né? Recente. É uma questão de afastamento por iniciativa própria. E a imprensa de rádio hoje tem um monopólio de um grupo que não me suporta e eu não suporto eles. E foram eles que criaram todo esse clima de torcedores menos avisados, que não conhecem a história do clube direito e acreditam no que ouve, né? Porque quem usa isso aqui tem que ter muita ética, muita responsabilidade, né, Tila? Pra não falar inverdades, né? Pode até não gostar do cara e tal, mas seja verdadeiro. Disseram durante 8 anos que eu roubei o Vitória, disseram durante 8 anos que eu dilapidei o patrimônio de Vitória. Quer dizer, se a pessoa for buscar na essência das palavras, o que é dilapidar um patrimônio? Derrubar? Como é que derruba as construções? Eu fiz a concentração do Vitória, que Mendes conhece. Excelente, né? A Vidigal Guimarães, né? Em 90, em 2000. Como é que derruba aquilo? Não é o Barradão, como é que derruba? O centro de treinamento, como é que derruba? Então, falam as coisas, as palavras, o vento leve, e tem gente que não tem ouvido educado e ouvem mal, né? E isso aconteceu e eu não estou nem um pouco preocupado com isso, sabia? Vivo minha vida, tenho o reconhecimento de grande parte da torcida rubro-negra, se não for uma grande maioria, porque o que eu fiz está lá. Os títulos,
a notoriedade do clube e o patrimônio físico. Você falou uma coisa interessante, disseram que você roubou o Vitória e tal. Na época, alguém disse, eu não me recordo quem foi, se foi o próprio Ademar ou se já foi o Alex, que tinha se feito uma investigação nas contas e que teriam encontrado alguma irregularidade, mas só que eu nunca vi ninguém comprovar nada sobre isso. Deixa eu colocar a tempo presente. Certo. Citando, parafraseando uma coluna do Jornal à Tarde, né? Do nosso querido Levi Vasconcelos. Tempo presente. Fizeram auditoria contra mim na época e não encontraram rigorosamente nada. Eu fui, convoquei uma entrevista coletiva num hotel aqui de Salvador e eu respondi a entrevista, a auditoria, certo? Falavam, você lembra? Você foi um dos que me defendeu, porque falavam de que os cheques de Adailton... Sim, eu me lembro dessa história. Que eram agenciados por sua empresa na época... Sim. Que esses cheques não tinham sido contabilizados no Vitória, e você veio a público no Jornal à Tarde e desmentiu o que a diretoria do Vitória dizia, né? Exatamente, inclusive eu me lembro que o doutor Adailton, o pai do jogador, foi quem lhe pediu um carro forte para tirar o dinheiro todo em espécie. Pediu a Sejo, não foi nem a mim, mas pediu a mim. Você não pediu um carro forte porque ele queria receber em dinheiro. E Sejo fez uma loucura que talvez eu não fizesse. Quis atender o atleta e sua família. Tá certo? E o dinheiro foi retirado num carro forte naquela sede do Jardim Armação. Exatamente. No antigo Espaço Piatã. Se falou muita coisa, né? Mas... Eu me lembro que eu até disse assim, bom, se for por esse caso, não tem nada o que se dizer, né? Porque eu acompanhei realmente. Mas você sabe por quê? Você deve lembrar do detalhe. Quando esse jogador foi vendido, o Rennes da França estava sob investigação por causa da venda de Lucas do Atlético Paranaense. Isso. E a prefeitura de Rennes estava investigando o clube estava quase sob uma intervenção branca. E eles não tinham como recepcionar o salário, uma parte do salário de Adailton. Então, na venda de Adailton, veio pro Vitória, além do que o Vitória tinha que receber, uma parte do contrato de Adailton que ele tinha que receber aqui. Não podia receber lá. Por isso, o carro forte, entendeu? Eu me recordo perfeitamente. Inclusive, era uma importância importante, pô. Alta. Tirar do clube, acho que era 1.800.000 dólares. Mais ou menos isso. Imagina. Ô, Paulo, depois você teve também no Bahia, né? Na época foi não vou dizer uma contratação, mas uma convocação assim que foi muito polêmica. Normal, né? A sua ida para o Bahia. Você hoje se arrepende de ter ido para o Bahia ou não? Você acha que foi uma passagem interessante na sua vida profissional? Tem gente que gosta de dizer assim, eu não me arrependo de nada que faço, né? De forma até um pouco arrogante. Nada contra o Bahia, nem contra a sua torcida que me tratou muito bem, é bom que se diga. Certo? Mas eu me arrependo porque eu fui para um grupo que não estava preparado para estar no Bahia, certo? Que não tinha nenhum modelo de gestão, certo? Quando eles levaram para lá um cara com minha experiência, eles tinham que me dar carta branca e deixar eu trabalhar 3 anos. Começaram a me solapar. Quanto tempo você ficou lá? 9 meses. 9 meses. Mas em 9 meses, você passa o olho lá e vê se eu passei lá ou não passei, né? Você vai ver lá, academia moderníssima, departamento médico moderníssimo, tinha lá 3 macas, deixei lá com 10, fisiologia implantada. Eu preparei o Bahia para dar um grande salto, arrumei 2 gramados dos 3 ou 4 que tinham lá, porque eu não tinha dinheiro nenhum, botei água no Bahia, que o Bahia comprava carro-pipa, eu botei um poço artesiano de 6.000 litros por hora, de água cristalina, coisas que não aparecem aos olhos do povo. Acabei com o restaurante da base, deixei um centralizado lá, botei ar-condicionado no restaurante que os jogadores comiam suando, troquei os ar-condicionados que ficavam fazendo aquele barulho de janela por Sprinter, fui da Insinuante, fiz um rolo lá e consegui. Quer dizer, eu preparei o Bahia para dar ninguém faz nada em um ano num clube que tava com 5 jogadores quando eu cheguei lá, 6, a base parada. Que é o que? Milagre? Futebol é um negócio de mão de obra intensiva, de gestão, você não consegue resultados em um ano. Mas eu deixei a base pro Bahia subir no outro. No time do Bahia que subiu, tinha 7 jogadores do meu grupo. Então, eu acho que eu fiz o meu trabalho e com honestidade. Você falou aí que o grupo era despreparado. Na época era Marcelo Guimarães Filho. Marcelo, o filho. É isso. Porque tinha uma confraria em volta de Marcelo, sabe? E aliás, eu acho até que foi o que derrubou Marcelo. Porque ele tinha eu dizia pra ele, você tem um discurso, mas você precisa ir pra prática.
Ele dizia pra mim, não, na hora que a coisa arrumar aqui, eu vou mudar tudo isso aqui. Não mudou nunca. Continuou com a confraria do velho Marcelão, meu querido amigo, aquela coisa de torcedor, apaixonado, que eles são efetivos. Mas não profissionalizaram. A risadinha que vai morrer depois. Cara, exatamente. Aí não ia. Mas pelo menos eles subiram o Bahia, né? Certo? E me respeitaram, me pagaram, sabe? Eu não tenho o que falar deles. Posso ser crítico da gestão, mas nunca das pessoas. Você, na época sua de Bahia, notou que tinha jabá? Tudo na sua passagem pelo Bahia, 9 meses? Não, desde jabá de imprensa, como você falou tanto aí. Desde que, da mesma forma que você vê no Lava Jato aí, desde Dom Pedro I, que tem propina pra empresa. Apareceu agora uma coisa, eu fui engenheiro, fui empreiteiro. Então eu conheço, então é a mesma coisa do jabá, porque a natureza humana ela é frágil, né? Tem sempre aquele cara que... Mas tinha fila no Bahia dia de sexta-feira para receber jabá. Era fila, tá? Eu vi a fila. Agora, não tenho interesse nenhum em prejudicar ninguém, né? Não sou mais. Eu já fui muito de querer ser apologista das grandes verdades. Não vamos mudar esse mundo, né? Você acha que seu temperamento explosivo, de certa forma, lhe prejudicou, Paulo? Não, eu sempre tive temperamento explosivo quando fiz obras importantes no Polo, 4 fábricas. Sempre fui assim, comandando, mas sempre respeitei. Bom, basta lhe dizer o seguinte: eu tive um gerente de futebol em 16 anos. Preparei ele foi um grande gerente, foi o Jazanata. Você conheceu outro gerente comigo? Não. Quantos o Vitória já teve? Esse é o qual? Teve vários. Um 12º, né? Por aí. 13º. Assim como o Bahia também, tá sempre mudando. Eu tive um. E que tinha, você sabe, ele não tinha atuação? Tinha. Quem renovava os contratos? Joel tinha. Quem que renovava os contratos? Não era ele? E era, meu amigo, um sufoco pra renovar um contrato com o Joel Sonato, porque ele enrolava, ele ficava com você 2, 3 horas de relógio conversando. Pra lhe tirar R$1.000. E nunca chegava a uma conclusão de que diabo é isso. Porque o Vitória tinha, eu conheci ele, ex-jogador, e ele sabe que eu preparei ele pra ser gerente. Eu preparei ele, sabe? E ele foi um grande gerente e durante toda a minha existência, certo? Aliás, eu preciso até dizer, embora ele tenha feito umas coisas erradas comigo depois que eu saí, ou na minha saída, mas não me interessa aqui chamar coisas do passado, mas depois que eu tirei Joel por questões de custo, que ele começou a ficar caro, e eu sempre pensava em orçamento no Vitória, o Vitória, eu não tive mais os mesmos resultados. Estou dando aqui uma colher de chá para ele. Colher de chá para ele. Você também tinha muitas ligações com o Joel Martins. Esse também, de certa forma. Esse é um traidor. Esse é o trair-amor. Esse é o trair-amor. Esse não passa junto de mim com a cabeça levantada, não. Ele tem vergonha. É que eu me lembro que você apoiou muito ele. Esse é meu amigo de infância, de Odebrecht. E um dia ele estava com uma dificuldade, eu trouxe ele para dentro do Vitória. Depois fiz ele ser agente FIFA, quando eu não queria mais pagar o salário que ele ganhava no Vitória. Preparei ele para ser agente FIFA. Eu me lembro disso. Fui eu que atraí Eduardo Duran para ser sócio dele. Foi Eduardo que comprou 50% dos jogadores que ele tinha. Ele não queria nem ser empresário. E assinou o contrato na minha casa no dia do meu aniversário. E no primeiro negócio com a Bina, eles me enganaram. E quase prejudico o Vitória. Eu tive que ir pra FIFA. E Alex Portela recebeu o dinheiro de Albina todo de presente, né? Que ele diz que recebeu o Vitória quebrado. Foram 2,5 milhões. 5 milhões de reais o Alex recebeu. 2 milhões de dólares, eu acho. 2 milhões e 600 mil dólares. 2 milhões e 600 mil dólares. Alex recebeu integral. Foi até, me parece que você... Alex recebeu da sede 8. Teixeira intermediasse isso na fila. Alex, não sei, eu já estava fora do Vitória, eu deixei a ação toda pronta na mão de um grande advogado chamado Marcos Mota, meu amigo, hoje um dos homens mais importantes do atual futebol brasileiro. Marcos foi quem fez a ação toda. Então Vitória recebeu, quando eu saí, Davi Luiz, Marcelo Moreno, Leandro Domingues, que sumiu 50%, que até hoje o Vitória não explica. Sumiu? Sumiu, porque o Vitória emprestou ele ao Cruzeiro, vendeu ele ao Cruzeiro com dono de 50%. Deixaram o contrato se exaurir e o Vitória perdeu os 50%. Tá? Sem comentário. Me lembro disso também, porque ele era representado pelo Antônio, me lembro. Então, Leandro, Marcelo, Davi e muitos outros, dava aí uns 40, 50 milhões de ativos de atletas, mais 8 da sede, mais 5 de Albina, muito dinheiro, né? Essa turma disse que recebeu Vitória quebrado.
Você deixou o Vitória com o dinheiro em caixa? Eu me lembro daquela venda da sede do Espaço Piatã, né? Aquela sede não era para botar o dinheiro no futebol. Eu chamei o conselho do Vitória uma noite lá na sede, criamos uma comissão de notáveis, onde estava Maurício Odebrecht, Ivan Smarchevski e outros notáveis, para que esse dinheiro só fosse usado no patrimônio. E eu tinha um projeto da sede administrativa nova, tudo feito por Ivan, mas eles usaram o dinheiro todo no futebol. Parece que o argumento na época, se eu não estou enganado, era que o Vitória precisava subir. Né? Mas não pode mentir, dizer que o Vitória está quebrado, e aí investir tudo no futebol. Mas não pode mentir, porque feia mentira. Tudo bem, em casos excepcionais, se a instituição está acima... O conselho não aprovou isso, não? Aprovou que não usasse, mas não aprovou que usasse. Não, eu pensei que... Eu imaginava que o conselho tivesse aprovado. Mas o Vitória é tão... Perdeu a compostura, a ética, que foi sempre o símbolo da sua existência, que o presidente do Conselho Fiscal hoje, quem é? Tilemon. É Alex Portela, né? E quem era o presidente do clube antes? Ele mesmo. Então ele vai fiscalizar, ele vai aprovar as contas dele? É um pouco esquisito, realmente. Esquisito não. Você tem outro nome para dizer isso? Qual o nome que você usaria? Contraditório não. Esse como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer não, porque senão eu sou pego sempre pesado, não vou dizer. Deixa eu falar. E Hulk... Deixa pro torcedor tirar suas conclusões. Tem uma pergunta aqui, e Hulk, quanto Vitória ganhou? Não sei, eu não fui eu que vendi Hulk. Não foi você que vendeu, não? Claro que não. Quando eu saí do Vitória, o Hulk estava emprestado no Japão. Foi eu que vendi Hulk. Foi o seu sucessor, no caso, quem vendeu, no caso? Vendeu, porque tem jogador que estava no estágio que não tem valor de venda. Hulk não era nada quando eu saí do Vitória. Hulk era reserva do Júnior do Vitória, assim, volta aí que não me deixa mentir. Entendeu? Hulk jogava lateral esquerdo, mas não era um jogador pronto, tanto que foi emprestado pro Japão. Ele saiu de graça, não, né? Rapaz, eu acho que Hulk acabou saindo de graça, viu? Hulk não teve valor de venda, certo? Eu não vendi Hulk. Hulk eu trouxe do São Paulo. Vitória não era dono de 100% de Hulk, era dono de 50%, né? Se bem com essa nova lei da FIFA vai acabar essa festa, né? De 50% de direito econômico, tudo vai acabar a partir de abril, maio desse ano, né? Vocês sabem. Vai mudar o futebol. O futebol já tá mudando todo. Isso Você acha isso motivo benéfico de outro, ou não? Totalmente benéfico, porque os clubes vão se fortalecer. Você não acha que os clubes correm risco de quebrar, não? Não, quebra não. Vai começar a vender 100%, como eu vendia. Não vai vender. Eu vendi Nath, não tinha participação de alguém? Eu vendi todos esses jogadores, tinha participação de alguém? Não. Vitória recebia 100%. Porque o empresário é o empresário, o procurador é o procurador. Hoje o procurador procura o clube e diz assim: não, eu para renovar o contrato eu quero 20%. Comigo botar para correr. Você sabe disso, que eu nunca dei percentual para Antônio, já dei? Não. Pronto, porque Antônio é procurador, é assim que Guga se posicionava. Então, se é procurador, você não vai ganhar como empresário aqui. Aí eu matava ele no argumento, né? E não ganhava, e respeitava o clube. Hoje o nego rouba jogador, Vitória já deve ter perdido. Bom, Vitória hoje tem alguns recordes nesse grupo aí. Vitória, nesses 9 anos, deve ter contratado 300 jogadores. Faça um levantamento, se não dá 300, dá perto disso. Eu me lembro que eu fiz o Campeonato Brasileiro em 99, contratei 5. Fui à semifinal. Por quê? Porque o Vitória tinha política, tinha projeto, né? Hoje Vitória não tem. Então, por isso que vive essa bandalheira dentro do Vitória. Fora a desunião, né? Os funcionários falam mal da gestão, há perseguições. Vitória perdeu a coisa de todo mundo ia para lá trabalhar. Falam de que eu era, como você falou, agressivo, mas todos... Arrogante. Eu trabalhei com todo mundo. Vitória não teve turnover de funcionário. Todo mundo trabalhou comigo 15 anos, 16 anos. Poucos saíram. E todos querem que eu volte, ficam ligando pra mim. Você sabe disso. Bom, vamos ao último intervalo comercial e os últimos 20 minutos do programa aqui com Paulo Carneiro, ao vivo na Tudo FM. Faltam 15 minutos para o final, mas temos os últimos 5 com os dois, né? Pete e Anderson Matos com as notícias, as últimas notícias de Bahia e Vitória. Tilé, Ademar falou na reunião do conselho que ele demitiu o Paulo. Mentiroso. Gordo e mentiroso. Mas você soube disso? Como é que ele pode demitir se eu tinha mandato em vigor? Sim, mas você soube de alguma coisa? Se ele na reunião do conselho falou isso? Não, mas eu desminto ele em qualquer lugar e provo. Que eu não desminto só não, eu provo que ele é mentiroso. Primeiro que ele não tem nem condição moral de me demitir. Ele não fez nada no Vitória, eu fiz tudo por ele. Eu falava na rádio, acabei de o presidente contratar, não era ele, contratava, era eu. Vitor Leite. Tinha jabá no Vitória, na sua época? Tinha.
mas não dado por mim. Tinha mais gente que dava. Ademar deve saber. Tem alguma pergunta boa aí, Alan Guimarães? Tem sim, olha só, nossas redes sociais tá bombando, né, a fanpage Fanáticos Futebol Clube, e o Humberto, né, o Humberto Boteco pergunta o seguinte: pergunta ao Paulo Carneiro se ele desistiu de exigir uma indenização milionária do Vitória. Eu não desisti, é porque esse rapaz peca por ignorância. Como quem peca por ignorância, a gente perdoa, né? Ignorância significa não conhecer. Eu como funcionário executivo do Vitória S.A., não do Esporte Clube Vitória, eu tinha recursos a receber e fui à justiça como empregado que era, com carteira assinada, e perdi na justiça. Como eu podia ter ganho, eu perdi. Era uma situação de uma discussão doutrinária do trabalho que ele com certeza não entende, a não ser que seja advogado trabalhista, porque eu demorei de entender também, para ele não pensar que eu entendo mais do que ele. É uma questão doutrinária. Para você caracterizar um vínculo trabalhista, você tem que ter subordinação. E eu era subordinado ao conselho, mas eu era presidente. Então há uma discussão se essa subordinação gera uma vinculação ou não. Tem doutrinas a favor e contra. A juíza que me julgou entendeu que era contra. Só isso. E nessa ação o meu advogado botou, como eu tinha sido, havia uma tentativa de linchamento moral de minha parte na época, que o tempo se encarrega de apagar, né? O meu advogado entendeu que valia uma ação de dano moral e botou um valor absolutamente fora de padrão, somente para chocar a opinião pública. Acabou me atrapalhando. Na realidade, a minha ação era de 1,5 milhão, não era de 10 milhões, entendeu? E era do Vitória S.A., não era do Esporte Clube Vitória. Portanto, o torcedor ouviu o Galo cantar e não sabe aonde. Libere Pete e Anderson, viu que eu não posso parar a entrevista com o Paulo Carneiro dessa forma. Eu tô lamentando aqui que só faltam 10 minutos para acabar o programa, porque tá bombando mesmo a entrevista do ex-presidente Paulo Carneiro. Cláudio, pergunte a Paulo o que ele acha do atual presidente do Bahia. Você conhece o Marcelo Santana? Muito. Torço por ele. É um querido amigo, uma pessoa muito séria, um torcedor apaixonado, certo? E que está tendo todo o cuidado de um jovem inexperiente para contratar pessoas experientes que fiquem ao lado dele. O atual executivo de futebol é meu amigo pessoal, Alexandre Farias, que eu conheço desde a época do movimento do Campeonato Nordeste, que ele é cearense, e é uma pessoa que eu assino embaixo. Não sei se vai dar resultado, porque aqui se mistura executivo de futebol como treinador, né? Não tem nada a ver, né? Hoje nem o contrato executivo pagando às vezes muito alto, somente para ver se ele sabe contratar ou não, né? Alexandre Matos agora está no Palmeiras porque acertou contratação no Cruzeiro. Eu acho que ser executivo de futebol é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente contratar. Mas Alexandre Farias foi um bom nome e eu torço que Marcelo possa primeiro realizar seu sonho pessoal, que ele está realizando como presidente do Bahia. Agora ele tem uma tarefa árdua, né? Quem dirigiu o futebol, como eu disse, sei, um clube que tem as dificuldades que o Bahia tem, principalmente financeiras, ele tem que estar preparado para as coisas boas e ruins que virão por aí. Eu não gostaria de fazer essa pergunta, não, mas eu vou fazer em respeito ao ouvinte. O que você acha de Zé Eduardo? Aliás, vou lhe dizer uma coisa, antes de eu lhe responder sobre esse rapaz, eu quero lhe dizer que o Bahia eu deixei o Bahia vendo o Vitória de longe, né? O Bahia era uma coisa pequenininha. Isso é verdade mesmo. Pois o Bahia está começando a deixar o Vitória pequenininho, porque o Bahia tem democratização, né? Você participou disso ativamente, certo? O Bahia hoje tem projeto, certo? Os resultados de campo, às vezes não vem no ano, mas vem no outro. O Bahia tem patrimônio preparado, são 3 sedes, certo? Então, o Bahia está caminhando e o Vitória está aí, nesse chove não molha, né? Quanto a Zé Eduardo, que você me perguntou... Não, quem perguntou foi quem? Robson Eduardo. Parente, né? Zé Eduardo e Robson Eduardo. Eu conheço Zé Eduardo desde a época que ele era empregado da TV Bahia. E nós éramos amigos, sabia? Muito amigos. Aliás, Eduardo foi o único cara que saía com a namorada dele, eu saía com a minha namorada, Giovana, que depois foi minha mulher. Então nós tínhamos uma relação sem problema nenhum, nunca tive problema nenhum com o Zé Eduardo. Quando ele começou a ganhar notoriedade na rádio, ele me entrevistava normalmente,
sabe? Porque nós tínhamos uma relação, se não era amigo, porque eu nunca tive muita proximidade com a imprensa, mas uma relação de conhecimento, que ele cobriu Vitória, ele é Vitória, família é Vitória, o pai dele sempre me tratou muito bem, o avô dele também, que era da administração do Clube Baiano de Tênis. Hein? O nome da filha dele é Vitória. Ele é Vitória doente, sempre foi. E depois que eu quando entrei no Bahia, tinha alguns jogadores de lá que eram do grupo de Márcio Martins, que também tinha uma relação comigo muito boa. Mas depois que eu botei esses jogadores para fora e cortei uma parceria que eles tinham com o Bahia, certo? Porque o Bahia precisava reduzir custo, nada pessoal. Embora na época Marcelo Guimarães e o pai tinham horror a eles, hoje eu soube que são grandes amigos. Eu me lembro que Marcelo me disse na minha casa assim: agora que você está no Bahia, contratado, eu quero que você destrua Zé Eduardo e Márcio Martins. Isso eu ouvi de Marcelo Guimarães. E eu tenho coragem de falar. O pai, né? Que é meu amigo de grande refrega, mas que é meu amigo, que eu gosto de Marcelo de graça. Mas ele disse pra mim: destrua Marcelo e destrua Márcio e Zé Eduardo. Dois são amigos, né? Então a vida é assim, né? Eu que era amigo, fiquei inimigo. E de uma forma gratuita e graciosa, eles começaram a bater em mim esses anos todos, certo? E eu desafio ele para um debate que ele prove, ele tem um indício de alguma coisa mal feita que eu tenha feito no Vitória. Eu desafio ele aqui. Nós temos algo em comum. Quem fez o teste para aprovar Zé Eduardo para a televisão fui eu. Ele fala de mim, ele fala de mim, mas não prova nada, porque ele é inconsequente verbal. Ele não prova nada contra mim, porque ele não teve que provar, certo? Ele sempre foi admirador do meu trabalho, ele é um incoerente, né? Ele sempre foi admirador do meu trabalho, mas depois resolveu me bater. Eu não tô aqui respondendo a ele, não. Tô respondendo a pergunta do torcedor. Ele toca a vida dele, eu toco a minha. Mas isso, nós temos algo em comum, porque a minha história é igualzinha à sua. Eu era amigo e de repente, não sei porquê, até hoje eu não sei, passei a ser atingido de forma... No fundo, eu acho que ele queria muito mais blindar Alex do que me atacar, e acabou não tendo mais como recuar, sabe? Entendeu? Ele é muito amigo de Alex. Só você perguntando aos dois, né? Eu nunca gostei que ninguém me blindasse, não. Tem sim. O Cássio pergunta, já que Paulo Carneiro é a favor da democracia, por que ele não fez isso quando gestor... Já respondi essa pergunta. Foi. Eu fiz muito mais do que isso. Eu criei a primeira SA do futebol brasileiro. Muito mais do que isso. Vitória se tornou um clube profissional, do presidente ao roupeiro. Mas acho que eu entendi a pergunta. Por que você não liderou, por exemplo, um processo para votação de eleições diretas? Se eu virei empresa, o sócio não vota na empresa. Isso é verdade. Não sei se eu estou entendendo. Se vocês entenderam o que eu estou falando. O sócio vota no clube. O clube entregou os ativos pro Vitória SA. Não tinha mais futebol no clube. Tem razão. O clube só ficou com patrimônio. Entendeu? Como foi a operação. Eu democratizei o Vitória muito mais do que isso. Tem mais alguma? Muito bem. Paulo, ficou alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar? Essa é uma pergunta chavão de fim de entrevista, né? Não, eu quero dizer que eu tô muito preocupado com o Vitória. Não é porque esteja rebaixado, não, sabe? É porque a gente não vê. Eu não consigo enxergar nada com esse grupo pro futuro do Vitória, né? Eles estão lá de forma ilegítima. A eleição de Falcão é uma fraude violenta. O processo é todo irregular. Existe uma ação na justiça contra isso, né? Tem uma ação que hoje tem um prazo para apelação, deve levar uns 6 meses e o grupo que eu apoio, que comanda esse processo de intervenção, acredita piamente, eu também, porque o processo do Vitória é pior que o do Bahia. Quero que você saiba. Se você analisar, Tilemon, sei que você conhece desse negócio, se você analisar o processo do Vitória, o processo do Bahia, e o que do Bahia levou 2 anos para sair, ou 3, não foi? Foi. O do Vitória é muito pior que o do Bahia. O Vitória até a ata é irregular. E o do Bahia só saiu porque o governador tinha seus interesses. O do Vitória é muito pior. Pode ser que a política, que de vez em quando invade a justiça, atrapalhe mais a intervenção, porque eu sou defensor do seguinte: eu não tenho nada contra Falcão, a pessoa física dele, sabe? Eu tenho como o presidente do Vitória atual.
Não tenho nada contra ele. Nós estamos falando cidadão, aqui a resenha inteira sobre pessoas que dirigem futebol. Exatamente. Ou pessoas que militam no futebol. Exatamente. Mas eu sou contra qualquer tipo de golpe. E aí ele conta comigo. Tirar na raça, na marra, como eu vi algum grupo fazendo aí, não tira. Certo? Porque ele está legitimamente, embora com essa discussão na justiça, ele foi eleito presidente. Certo? Agora eu gosto de tirar de forma legítima. Por isso que eu apoio o movimento na justiça. Ele não tem condições de tocar o Vitória. Ele não tem condição, ele não tem história, ele não tem currículo para tocar o Vitória. Infelizmente. Bom, nós temos 4 minutos para terminar o programa. Mendes tem uma pergunta e Alan tem outra. Na verdade, eu primeiro tenho que parabenizar o Paulo Carneiro, porque eu acho ele um dos maiores dirigentes de futebol brasileiro, do futebol brasileiro. Da época que você era presidente do Esporte Clube Vitória para hoje, você viu algum crescimento na estrutura física em termos de Barradão, sem treinamento? Porque hoje está em pé porque você construiu. É um grande legado que você, como presidente, deixou para o Esporte Clube Vitória, a estrutura física. Você viu algum crescimento dessa estrutura física hoje no Esporte Clube Vitória? Não. Eu sei que tem esse projeto aí que Fábio Mota conseguiu da Via Expressa, que está meio aí com as dificuldades aí ambientais, que vai ajudar o Barradão, mas o Vitória, se quiser crescer, eu ensinei isso, me desculpe a imodéstia, há muitos anos atrás. Um clube de futebol no Brasil tem que ter 3 pilares: base, estádio e marketing. O Vitória não tinha estádio, eu coloquei o estádio Vitória em condições de uso, só que o Vitória parou no tempo. O Barradão atual, que eu ajudei a construir, com outros grandes rubro-negros, que eu não me sinto construtor sozinho de nada. Até Zé Rocha tem sua contribuição, embora tenha feito um estádio completamente equivocado, mas tem sua contribuição. Eu sou homem para dizer isso aqui. Agora, o Vitória, desde 2005 que eu deixei dentro do Vitória todo um projeto pronto para uma arena. Porque a arena vai fazer do Atlético Paranaense o melhor clube da América. Pra gente sair desse sobe e desce, só tem uma forma de sair: com orçamento, crescimento. O Vitória tem um orçamento hoje de 60 milhões. Quem me dera ter esse orçamento. Nunca tive nem perto disso. E construí o clube todo. E fiz o clube esportivamente tão conhecido nacional e internacionalmente. Mas só que o Vitória ficou para trás. O Vitória tem que ter uma arena, porque a arena triplica o orçamento do clube se ela não for dada aos empreiteiros. Você estaria jogando na Arena Fonte Nova? Deixaria? De jeito nenhum. Não, né? Não passava nem na porta. Eu estaria reformando o Barradão para virar uma arena, certo? Moderníssima, tipo a do Atlético, para 40 mil pessoas, 42. Estaria jogando em Pituaçu, porque essa história que Jacques Wagner disse que aquele estádio Bahia não jogava, eu duvido que ele dissesse para mim se eu fosse pela Vitória. Primeiro que ele não é dono daquela zorra, certo? Aquilo é do povo que construiu aquele estádio com seus impostos, e tá lá um elefante branco parado. O Vitória ia jogar lá enquanto reformasse o Barradão. Isso a gente ia conseguir na justiça no inferno, tá certo? Então, o Vitória parou no tempo, a base tá parada, marketing inexistente e o estádio fora da realidade do futebol moderno de hoje. Bom, 23h59, tenho apenas um minuto. A última pergunta do programa vem das nossas páginas, redes sociais. Vamos lá, Paulo Carneiro fala de arena, hein? O Guma Guedes pergunta. Só para lhe dizer, o estádio do Corinthians era o projeto do Vitória, que fez a Copa do Mundo. Igualzinho. Pronto. Sobre o caso Felipe, o que aconteceu realmente, se o processo ainda está em andamento? Tá, ele me segue no Face. Ele me segue no Face. São amigos? Ele me segue no Face. Então, porque houve um problema, realmente. Tivemos um grande problema, mas tá tudo superado. Então tá. E eu torço pelo sucesso dele. Ele que, inclusive, rescindiu com o Flamengo. Ontem foi anunciada a rescisão. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui. Muita gente, doutor Hélio Paulo de Matos Júnior, que é um médico gástrico, dizendo aqui, excelente entrevista. Parabéns pela excelente entrevista. Cláudio das Virgens, também como médico cardiologista, parabéns, Tilemão, muito boa a sua entrevista com o Paulo Carneiro. Quer dizer, a repercussão tem sido realmente maravilhosa aqui. Eu quero agradecer a sua presença e quem sabe, se você nos der a honra, brevemente voltar aqui. O problema é o horário, né? Mas eu preciso lhe incentivar. Vêm, viu? Por isso preciso lhe incentivar e dizer que esse horário eu ouvia muito quando era criança, o programa da Globo, Panorama Esportivo, né? Com o nome do cara aqui. Era Luiz Penido, Gilson Ricardo. Eles eram jovens, né? Que iam suceder. Isso.
hoje eles são os titulares. Pois bem, eu sempre gostei muito de futebol, meu pai jogou. Quero lhe dizer, Tilé, que nos conhecemos há muito tempo, já tivemos nossas diferenças em questões pontuais, nada no geral. Sempre te respeitei muito como profissional do futebol, na área que você atuou, e quero agradecer a todos que estão aqui, dar um abraço forte ao torcedor rubro-negro e dizer que o seu presidente eterno, embora ele não tenha pago nada por isso, o seu presidente eterno está vigilante, atento, atualizado. Dia 9 eu estou na Universidade de Furnas, convidado para palestrar sobre transição no futebol de base. Uma das coisas mais polêmicas na base é como você não perde energia quando tira o jogador da base e bota no profissional, né? Eu acho que o Vitória era especialista nisso, eu e Mota, né? E quero dizer que estou querendo muito voltar ao futebol, certo? Estou me preparando para voltar ao futebol. Se vou voltar, eu não sei, mas é uma ideia, sabe, Tilé? Estou vendo como as coisas vão acontecer, não quer dizer necessariamente. E pode voltar pelo Vitória. E posso estar em outro clube também. Certo. E posso estar numa função política dentro do futebol também, quem sabe? Estou pronto para ajudar o futebol, certo? Eu sou crítico dos estaduais, mas no dia que Adinaldo me chamar, quiser que eu possa dar uma ideia a ele de como fortalecer o estadual, aliás, eu já dei algumas a ele não seguiu, né? Não sou o dono da verdade, mas acho que dá para ajudar. Um abraço para todos aí. Muito obrigado, um abraço Paulo. forte à torcida rubro-negra. Valeu. Esse é o ex-presidente Paulo Roberto Souza Carneiro e ex-gestor de futebol do Bahia, que papeou hoje com a gente aqui na resenha Tudo na Bola, segundo tempo.